Número 15. Introdução à Terra Misteriosa. No extremo leste da Rússia, além da interminável natureza selvagem da Sibéria e isolada da maior parte do mundo moderno, encontra-se uma das regiões mais misteriosas e intocadas do planeta, Kamchatka. Uma enorme península vulcânica cercada pelas águas geladas do Oceano Pacífico e do Mar de Bering. Kamchatka parece menos uma parte da Terra e mais um mundo pré-histórico, esquecido congelado no tempo. Esta terra é selvagem além da imaginação. Vulcões imponentes soltam fumaça constantemente no horizonte. Enormes ursos pardos vagueiam livremente por vales intermináveis, e aldeias inteiras permanecem isoladas da civilização por meses seguidos. As estradas são quase inexistentes aqui. Em muitas áreas, helicópteros são a única ligação entre os assentamentos isolados e o mundo exterior. Durante o inverno, tempestades de neve brutais podem enterrar cidades inteiras sob paredes de gelo, enquanto no verão a terra explode em vegetação verde, rios cheios de salmão e paisagens dramáticas como em nenhum outro lugar da Terra. Kamchatka é frequentemente chamada de uma das últimas verdadeiras fronteiras da civilização humana. Até mesmo muitos russos nunca visitaram este território distante devido ao quão remoto e difícil é chegar até ele. Durante décadas, na era soviética, estrangeiros eram completamente proibidos de entrar na região porque era considerado uma zona militar estratégica. Bases submarinas escondidas, estações de radar secretas e instalações militares da Guerra Fria já dominaram partes da península, adicionando ainda mais mistério a esta terra isolada. Mas além da história militar e das paisagens vulcânicas, Kamchatka esconde outro mundo, moldado pela sobrevivência, isolamento, tradições antigas e costumes sociais incomuns que continuam a chocar os forasteiros. Em pequenas aldeias remotas, onde as pessoas enfrentam algumas das condições de vida mais duras da Terra, os relacionamentos entre famílias muitas vezes se tornaram profundamente interligados. Por gerações, sobreviver aqui dependia menos de dinheiro e mais de confiança, cooperação e laços comunitários. Alguns exploradores e viajantes descreveram histórias de comunidades isoladas, onde as tradições de hospitalidade se tornaram tão extremas que os convidados eram tratados quase como membros da família. Em certas culturas antigas do norte, em regiões da Sibéria e do Ártico, compartilhar recursos, casas até relações pessoais próximas já foi visto como parte da cultura de sobrevivência na natureza congelada. Com o tempo, essas histórias evoluíram para lendas sensacionalistas que estrangeiros descreveram como tradições de troca de esposas. Embora muitos relatos modernos sejam exagerados ou mal interpretados, os mitos em torno de Kamchatka continuam a atrair curiosidade e fascínio global. E, honestamente, quando você observa as condições brutais que as pessoas enfrentaram aqui por séculos, torna-se mais fácil entender por que a vida se desenvolveu de forma tão diferente. Este não é um lugar moldado por luxo, conforto ou vida urbana moderna. Kamchatka foi moldada pelo isolamento, fome, invernos congelantes e pela luta constante contra a própria natureza. Os povos indígenas de Kamchatka, incluindo os Itelmens, Koryaks e Iven, viveram por milhares de anos em harmonia com este ambiente perigoso. Eles caçavam focas ao longo de costas congeladas, pescavam em rios vulcânicos repletos de salmão e migravam por paisagens de tundra onde as temperaturas podiam cair muito abaixo de zero por meses. Suas crenças espirituais estavam profundamente ligadas à natureza. Vulcões, florestas, animais e rios eram considerados portadores de espíritos poderosos, e rituais antigos eram realizados para manter o equilíbrio com o mundo natural. Ainda hoje, vestígios dessas tradições antigas sobrevivem em assentamentos remotos escondidos profundamente na península. Em algumas aldeias, os xamãs ainda são respeitados. Cerimônias tradicionais ainda são realizadas. A criação de renas continua sendo um modo de vida na tundra do norte. E, apesar da tecnologia moderna alcançar lentamente partes da região, Kamchatka ainda parece isolada do resto do mundo moderno. O que torna Kamchatka ainda mais extraordinária é o imenso poder da natureza aqui. A península contém mais de 300 cões, com cerca de 30 ainda ativos hoje. Alguns entram em erupção violentamente sem aviso, cobrindo regiões inteiras com nuvens de cinzas visíveis do espaço. Terremotos sacodem regularmente o solo sob as aldeias. Fontes termais e geysers borbulham da terra como cenas de outro planeta. O famoso Vale dos Geysers é um dos maiores campos geotérmicos da Terra.
Colunas gigantes de vapor sobem do solo enquanto rios ferventes atravessam cânions vulcânicos cercados por natureza intocada. Em muitos lugares, a própria terra parece viva. E ainda assim, apesar do perigo, as pessoas continuam vivendo aqui. Por quê? Porque Kamchatka oferece algo que poucos lugares na Terra ainda possuem: liberdade crua e intocada. Não há grandes rodovias cruzando a paisagem. Não há cidades turísticas lotadas. Não há arranha-céus infinitos. Em vez disso, há silêncio, natureza selvagem, isolamento e a sensação de que a humanidade é apenas uma pequena visitante dentro do reino da natureza. Para viajantes corajosos o suficiente para visitar, Kamchatka se torna inesquecível. Helicópteros voam sobre vulcões fumegantes. Ursos pardos se reúnem em grandes números nos rios durante a temporada de salmão. Motonetas de neve atravessam vales congelados sob a aurora boreal. E, no fundo de aldeias remotas de pesca, os visitantes encontram um modo de vida completamente diferente, moldado pela sobrevivência, comunidade e tradições que o mundo moderno quase esqueceu. Esta é Kamchatka, uma terra de fogo e gelo, um lugar onde a natureza ainda governa, um canto esquecido da terra onde o mistério nunca desaparece verdadeiramente. Número 10. O Alasca da Rússia e a sobrevivência no Ártico. Kamchatka é frequentemente chamada de o Alasca da Rússia, e a comparação é impossível de ignorar. Ambas as regiões são isoladas, montanhosas, ricas em vida selvagem e dominadas por clima ártico brutal. Mas, de muitas formas, Kamchatka parece ainda mais selvagem, mais dura e mais intocada do que o próprio Alasca. A vida aqui não é simplesmente difícil. É uma batalha diária contra a natureza. Durante grande parte do ano, Kamchatka fica presa sob temperaturas congelantes, ventos violentos e tempestades de neve intermináveis. Em alguns assentamentos do norte, o inverno pode durar quase 8 meses. As temperaturas caem muito abaixo de zero, as estradas desaparecem sob metros de neve e comunidades inteiras ficam isoladas do mundo exterior. Imagine acordar todas as manhãs cercado por uma natureza branca infinita, sabendo que centenas de quilômetros separam você da cidade grande mais próxima. Em muitas aldeias, não há rodovias ligando os moradores à civilização. Suprimentos frequentemente chegam apenas por helicóptero, navio ou estradas de gelo temporárias no inverno. Se o mau tempo atinge, as pessoas podem ficar presas por dias ou até semanas. E ainda assim, para o povo de Kamchatka, esse estilo de vida extremo é normal. A sobrevivência aqui exige uma mentalidade completamente diferente da vida nas sociedades urbanas modernas. As famílias se preparam para o inverno com meses de antecedência. Grandes quantidades de peixe, carne e lenha são armazenadas antes da chegada da neve. A caça continua sendo essencial em muitas comunidades rurais, enquanto a pesca fornece uma das fontes de alimento mais importantes da região. Os rios de Kamchatka estão entre os ecossistemas de salmão mais ricos da Terra. Todos os anos, milhões de salmões migram pelos rios gelados da península, atraindo enormes ursos pardos que se reúnem nas margens em cenas dramáticas dignas de documentários de vida selvagem. Para os moradores locais, esses peixes são mais do que alimento, são sobrevivência. Em aldeias remotas, as pessoas ainda preservam o salmão usando métodos tradicionais, antigos passados por gerações. O peixe é seco, defumado, congelado e armazenado para sobreviver aos longos meses de inverno, quando alimentos frescos se tornam difíceis de obter. Algumas famílias indígenas continuam vivendo estilos de vida seminomades, seguindo rebanhos de renas pela tundra congelada exatamente como seus ancestrais faziam há séculos. Mas a sobrevivência no Ártico em Kamchatka não é apenas sobre comida, também é sobre isolamento. O desafio psicológico de viver em uma das regiões mais remotas do mundo pode ser enorme. Durante o inverno, a escuridão domina grande parte da vida diária. Tempestades de neve podem prender famílias dentro de casa por dias. A comunicação com o mundo exterior se torna instável. Em assentamentos menores, todos se conhecem e a privacidade quase desaparece. Esse isolamento extremo moldou a cultura social de Kamchatka de maneiras incomuns. As comunidades se tornaram profundamente dependentes da cooperação, porque a sobrevivência muitas vezes dependia de vizinhos ajudando vizinhos. Compartilhar comida, abrigo, ferramentas de trabalho não era apenas bondade, era necessário para sobreviver.
Com o tempo, estrangeiros começaram a ouvir histórias estranhas sobre costumes árticos remotos envolvendo tradições de hospitalidade que pareciam chocantes para o mundo moderno. Viajantes, caçadores e exploradores que passavam por assentamentos isolados às vezes eram recebidos com generosidade extraordinária. Em algumas culturas do norte da Sibéria e do Ártico, proteger os convidados da solidão e do perigo era considerado uma responsabilidade social importante. À medida que essas histórias se espalharam pelos diários de exploradores e relatos externos, muitas foram exageradas em contos sensacionalistas de troca de esposas ou tradições de relacionamentos incomuns. Embora a realidade fosse muitas vezes mais complexa do que os mitos sugerem, essas histórias contribuíram para a reputação misteriosa de Kamchatka como um dos lugares mais estranhos e isolados da Terra. Mas a verdadeira história de Kamchatka é muito maior do que rumores. Esta região representa uma das últimas grandes fronteiras da sobrevivência da humanidade, um lugar onde a natureza ainda controla a vida diária. Aqui, erupções vulcânicas podem interromper comunidades inteiras da noite para o dia. Tempestades gigantes podem isolar aldeias sem aviso. Terremotos sacodem o solo sob as casas. E ursos pardos famintos às vezes se aproximam perigosamente das áreas habitadas em busca de alimento. Mesmo a tecnologia moderna luta contra o ambiente de Kamchatka. O acesso à internet é ainda limitado em muitas regiões remotas. O transporte é instável. Serviços médicos podem estar a horas de distância por helicóptero. Ainda assim, apesar de todos esses desafios, as pessoas continuam construindo vidas aqui porque Kamchatka oferece algo que as cidades modernas perderam há muito tempo: conexão com a natureza, liberdade e resiliência. As pessoas que sobrevivem aqui desenvolvem uma força extraordinária. Crianças aprendem a navegar na natureza coberta de neve desde muito jovens. Pescadores trabalham em tempestades congelantes ao longo de costas perigosas. Caçadores atravessam vales vulcânicos onde as temperaturas podem se tornar mortais em minutos. As habilidades de sobrevivência não são hobbies aqui, são partes essenciais da vida. E, apesar das dificuldades, muitos moradores dizem que nunca poderiam partir. Por quê? Uma vez que alguém experimenta a natureza infinita de Kamchatka, seus vulcões imponentes, rios intocados, silêncio absoluto, a vida urbana comum pode começar a parecer vazia. Aqui, a natureza não é algo que as pessoas visitam aos fins de semana. A natureza é a própria vida. Kamchatka continua sendo um dos últimos lugares da Terra onde os seres humanos ainda vivem à mercê da natureza selvagem. E isso é exatamente o que torna esta terra misteriosa tão inesquecível. Número 5. Povos étnicos e animismo. No extremo leste da Rússia encontra-se a península de Kamchatka, uma terra onde a civilização moderna parece distante e tradições antigas ainda moldam silenciosamente a vida cotidiana. Esta região abriga vários grupos indígenas, mais notavelmente os povos Itelmen, Koryak e Iven. Cada uma dessas comunidades carrega uma identidade cultural profundamente ligada à natureza, à sobrevivência e a crenças espirituais que precedem a influência russa moderna em milhares de anos. Para os povos indígenas de Kamchatka, o mundo natural não é apenas um recurso, ele está vivo. Rios, vulcões, florestas e até animais são considerados portadores de espíritos. Esse sistema de crenças é frequentemente descrito como animismo, no qual cada elemento da natureza possui uma alma ou consciência. Nessa visão de mundo, os seres humanos não estão separados da natureza, mas fazem parte de um sistema vivo maior que deve ser respeitado. O povo Koryak, por exemplo, há muito depende da criação de renas, da pesca e da caça. Suas tradições espirituais frequentemente giram em torno da crença de que os animais se oferecem aos seres humanos apenas se forem tratados com respeito. Antes de uma caça, rituais e oferendas são tradicionalmente realizados para honrar o espírito do animal. Isso reflete um equilíbrio entre sobrevivência e espiritualidade, onde tirar uma vida nunca é visto como algo casual. Entre os Itelmen, um dos grupos indígenas mais antigos da região, o xamanismo desempenha um papel central na identidade cultural. Os xamãs são vistos como mediadores entre o mundo humano e o mundo espiritual. Acredita-se que eles se comunicam com forças naturais, curam doenças e orientam comunidades em momentos de desequilíbrio espiritual. Ainda hoje, vestígios dessas práticas podem ser encontrados em aldeias remotas, apesar de séculos de influência externa e modernização.
O animismo em Kamchatka também está fortemente conectado à própria paisagem dramática. Com vulcões imponentes, campos geotérmicos fumegantes e vastas florestas intocadas, o ambiente parece poderoso e imprevisível. Muitas lendas locais descrevem vulcões como seres vivos com humores e intenções. Uma erupção repentina ou um terremoto é frequentemente interpretado não apenas como um evento geológico, mas como um sinal de atividade espiritual. Com o tempo, políticas da era soviética tentaram reduzir as práticas espirituais indígenas, incentivando sistemas culturais mais padronizados. No entanto, muitas tradições sobreviveram silenciosamente, preservadas por meio de narrativas orais, costumes familiares, condições de vida remotas que limitaram a influência externa. Hoje, há um interesse renovado na preservação dessas culturas antigas, à medida que as gerações mais jovens começam a se reconectar com sua identidade ancestral. Mesmo na Kamchatka moderna, ecos do animismo ainda existem na vida cotidiana. Alguns moradores ainda evitam desrespeitar certos lugares naturais considerados sagrados. Caçadores podem seguir costumes tradicionais antes de entrar nas florestas, e os mais velhos continuam a transmitir histórias que misturam mito, sabedoria de sobrevivência e respeito ambiental. Essa camada cultural profunda adiciona uma dimensão misteriosa a Kamchatka, onde a vida moderna e sistemas de crenças antigos coexistem em um equilíbrio frágil, moldado pelo isolamento e pelo poder avassalador da natureza. Número 1. Geografia, clima e área 51 da Rússia. A península de Kamchatka é uma das regiões mais remotas e geologicamente ativas da Terra, localizada no extremo oriente da Rússia, entre o Oceano Pacífico e o Mar de Okhotsk. Estendendo-se por mais de 1.200 quilômetros, é uma terra dominada por vulcões, montanhas, geleiras, uma natureza selvagem que permanece amplamente intocada pelo desenvolvimento humano. Uma das características mais marcantes de Kamchatka é sua paisagem vulcânica. A península está situada no Círculo de Fogo do Pacífico, o que significa que abriga uma das maiores concentrações de vulcões ativos do mundo. Mais de 160 vulcões existem aqui, com cerca de 30 ainda ativos. Isso cria um ambiente em constante mudança, onde a própria Terra parece viva. Erupções, fumarolas e campos geotérmicos fazem parte do ritmo natural da região. O clima é igualmente extremo e imprevisível. Longos e rigorosos invernos trazem fortes nevascas, ventos congelantes e isolamento que pode durar meses. Em contraste, os verões são curtos, mas surpreendentemente vibrantes, com vales verdes, flores silvestres e vida selvagem ativa. No entanto, mesmo no verão, mudanças bruscas de clima são comuns, com neblina, chuva e quedas de temperatura surgindo sem aviso. Isso torna Kamchatka um dos ambientes mais desafiadores para o assentamento humano na Rússia. Devido ao seu isolamento, grandes partes de Kamchatka permanecem quase inacessíveis. Não existem grandes redes rodoviárias conectando ao restante da Rússia. A maior parte das viagens é feita por avião ou por mar. Esse isolamento ajudou a preservar seu ambiente natural, mas também criou uma sensação de mistério em torno da região. Alguns estrangeiros até se referem a certas zonas militares restritas em Kamchatka como Área 51 da Rússia. Embora esse apelido seja informal e exagerado, ele surge do fato de que partes da península foram historicamente usadas para testes militares e ainda permanecem áreas sensíveis ou restritas. Combinado ao isolamento, ao terreno difícil e ao acesso limitado, isso alimentou especulações e curiosidades sobre o que existe nas profundezas da região além do alcance público. Além dos mitos, Kamchatka também é uma das regiões mais biodiversas da Rússia. Abriga ursos pardos, rios repletos de salmões, águias marinhas e ecossistemas marinhos únicos ao longo da costa. A interação entre a vida selvagem e o terreno vulcânico cria um equilíbrio raro, onde a natureza permanece amplamente preservada. O que torna Kamchatka especialmente única é esse contraste. De um lado, um mundo natural bruto e poderoso moldado pelo fogo e pelo gelo. Do outro, pequenos assentamentos humanos sobrevivendo em isolamento, adaptando-se a um dos ambientes mais extremos do planeta. É essa combinação que dá a Kamchatka sua reputação como uma das terras mais misteriosas e intocadas do mundo moderno. E essa é a Mongólia escondida que a maioria das pessoas nunca vê. De céus infinitos e vida movida a cavalos na estepe, a tradições nômades antigas ainda sobrevivendo em um mundo em rápida mudança, a Mongólia não é apenas um país, é uma cápsula viva do tempo da resiliência humana.
Mas a verdadeira pergunta é esta: por quanto tempo esse modo de vida antigo pode sobreviver antes que o mundo moderno mude tudo? Se você gostou dessa jornada por uma das culturas mais misteriosas da Terra, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar abaixo. Qual país devemos explorar a seguir?